Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Graça e paz, meus irmãos. Vamos iniciar mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E a nossa oração e o nosso pedido é que você faça do teu lar, aí hoje, um lugar de adoração ao Senhor, para juntos podermos celebrar a esse Deus, sermos gratos por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Para isso, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 40. Salmo 40, que diz o seguinte: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição e de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Feliz é o homem que deposita no Senhor a confiança. Por isso que o salmista fala: esperei confiantemente pelo Senhor. Podemos esperar convictos de que Deus está no controle de tudo, de que Deus tem nos abençoado. Feche seus olhos, vamos orar agradecendo a esse Deus maravilhoso que tem nos abençoado todos os dias. Feche seus olhos, vamos fazer essa oração de gratidão e louvor ao nosso Deus. Pai, graças te damos, Senhor, pelo dia de hoje. Graças te damos porque nós podemos cultuar o Senhor, mesmo à distância, Pai. Graças te damos porque o Senhor tem nos sustentado, Deus. Graças te damos pela salvação que temos em Ti. Graças te damos, Pai, pelo perdão de pecados que temos diante do Senhor. Graças te damos, ó Deus, pelo alimento diário, pelas nossas famílias, pela nossa igreja. Somos gratos ao Senhor, porque nós podemos confiar e descansar
em teus braços, ó Deus. Obrigado. Feliz é o homem que confia no Senhor e na certeza de que o Senhor tem cuidado de nós. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém e amém. Põe em fileiras os astros do céu, me chama pelo nome. Diz ao mar a quem te detenhas, dá forma aos montes. Põe em fileiras os astros do céu e chama pelo nome. Diz ao mar a quem te detenhas, dá forma aos montes. Soprou em minhas narinas a vida que devo a Ele. Sonhou pra mim um sonho tão lindo, vivo pra Ele. O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras se até a intenção conhece? Adorar, adorar, adorar e orar contrito. Adorar, adorar e prostrado ficar rendido. O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras se até a intenção conhece? Adorar, adorar, adorar e orar contrito. Adorar, adorar e prostrado ficar rendido. Vou te adorar, vou me prostrar, vou te adorar, vou me prostrar, vou te adorar.
Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. O que tenho a não ser tanto amor em seu olhar, esse mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti.
Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 63. Temos, nesses últimos dias, meditado nesse livro maravilhoso, que é o livro do Salmo, que expressam experiências maravilhosas de grandes homens de Deus e que mostra também esse Deus maravilhoso abençoando o seu povo, abençoando o salmista. Vamos então meditar em mais este Salmo, Salmo 63, que diz o seguinte: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as minhas mãos. Como de banho e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo e medito durante a vigília da noite, porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. A minha alma apegar-se-á a ti, e a tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pastos dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem pode ele jurar, gloriar-se, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Feche os olhos, vamos orar ao nosso Deus mais uma vez. Pai, pedimos ao Senhor que o Senhor fale, ó Deus, aos nossos corações nessa noite, de uma forma muito especial. Que a Tua boa mão esteja conosco, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, ministre aos nossos corações, ó Deus. Que os nossos corações, que os nossos ouvidos possam estar receptíveis a ouvir o Senhor falar de uma forma muito especial aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. É possível elevar os nossos pensamentos a Deus, mesmo enfrentando uma profunda tristeza durante o dia, ou durante esses últimos dias. É possível, mesmo enfrentando um deserto em nossas vidas, ter a lucidez e a gratidão no coração, e este pensamento de elevar um altar de adoração ao nosso Deus, mesmo nesse deserto, mesmo enfrentando situações difíceis nesses últimos dias. É possível termos esse coração, então, voltados a esse Deus, para louvá-lo, engrandecer, expressando do mais profundo do nosso coração palavras de adoração, de exaltação ao nosso Deus. É justamente isso que o salmista fez aqui neste salmo. Ele mesmo enfrentando uma situação muito delicada na sua vida, mesmo estando num deserto, mesmo estando sozinho, enfrentando uma perseguição por parte do seu filho Absalão, o salmista ergue um altar de adoração ao nosso Deus, entendendo a importância disso, entendendo que é possível ter uma alma sequiosa por este Deus maravilhoso. Para isso, é importante entendermos o contexto desse salmo, como eu já estou falando aqui. É um salmo de Davi que estava enfrentando uma perseguição ali, estava se refugiando nesse deserto. O contexto nos parece ser de 2 Samuel 17, 16, ou 2 Samuel 15, onde fala desse deserto, e Davi ali, refugiado da perseguição que o seu filho Absalão levantou contra ele. O seu filho estava querendo roubar o seu trono. E Davi, então, no deserto, sozinho, numa situação um tanto quanto delicada, ele expressa o Senhor a adoração. Ele começa a colocar em prática algumas coisas importantes para as nossas vidas, e é justamente essas coisas que eu gostaria que nós meditássemos nessa noite. Como é possível ter essa alma sequiosa, desejosa por esse Deus maravilhoso? Em primeiro lugar, Davi nos ensina aqui que é possível, mesmo em meio ao deserto, buscar a presença de Deus, que está aí dos versos 1
ao verso 4, que diz o seguinte: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja, como a terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Davi expressa um desejo íntimo do seu coração, de adoração ao nosso Deus. Perceba algumas expressões importantes aqui. Eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. O salmista expressa através dessas palavras aqui que ele tinha sede por esse Deus. Ele expressa com essas palavras aqui o desejo íntimo do seu coração de adorar e glorificar a esse Deus, mesmo estando no deserto, mesmo enfrentando situações difíceis aqui. Sabe o que eu aprendo aqui? A primeira coisa que eu aprendo é que mesmo no deserto, sendo um lugar inóspito, Davi mostra todo o seu anseio pela presença de Deus. É possível, mesmo enfrentando lutas, mesmo passando por desertos em nossas vidas, erguer um altar de adoração ao nosso Deus, porque a nossa adoração ela não depende das circunstâncias, não. A nossa adoração, a nossa gratidão a Deus, ela precisa ser diariamente, constantemente. Nós percebemos aqui a intencionalidade de Davi de adorar a Deus mesmo no deserto, mesmo enfrentando aflições. Então nós aprendemos que, independente do lugar que estejamos, independente da situação que estejamos passando, é possível voltar os nossos olhos para o Senhor e louvar a este Deus, e sermos gratos a este Deus, e adorar ao nosso Deus. Quando nós falamos de deserto, nós lembramos de Cristo, que por várias vezes esteve em diversas situações no deserto. Mas talvez o que mais vem à nossa mente é a tentação de Jesus no deserto. Depois que foi batizado, ele foi levado então pelo Espírito Santo ao deserto, e durante 40 dias e 40 noites, jejuando, buscando a face de Deus, buscando essa intimidade com Deus, sendo tentado por Satanás, Jesus buscando o Senhor mesmo no deserto. E quando nós comparamos então Jesus com Adão. Adão foi tentado, o primeiro Adão, e não conseguiu suportar a tentação e caiu, levando com ele toda a humanidade. Mas Jesus, como o segundo Adão, foi tentado no deserto, passando por situações difíceis no deserto. E ele permaneceu firme, porque ele tinha um propósito, ele tinha uma missão, e ele, como o segundo Adão, como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, morreu naquela cruz por mim e por você, enfrentando dias difíceis, passando por deserto, mas ele não perdeu o alvo, ele não perdeu o foco da sua vida. Jesus, o grande exemplo que nós temos de passar pelas lutas, pelas provações, e louvando ao nosso Deus, e cultuando ao Senhor, entendendo essas verdades maravilhosas em nossas vidas. Mas ainda essa atitude de Davi me ensina uma outra coisa aqui, nesse primeiro ponto, que as adversidades não podem parar a nossa adoração, elas não devem ser empecilho para a vida de culto ao Senhor. Nós não deixamos, ou nós não devemos deixar de adorar a Deus por causa das circunstâncias. Nós temos que entender algumas coisas importantes aqui. Davi, ele estava sendo perseguido. Perceba que o seu filho, Absalão, estava querendo roubar o seu trono e movendo muitos do povo de Israel para ir contra o seu próprio pai. Mas antes um pouquinho, Davi teve que tomar consciência de que o seu filho Amnon abusou da sua meia-irmã Tamar. E por causa de não ter tido atitude nenhuma, esse próprio Absalão mandou matar Amnon. Perceba a crise familiar que estava estendida aqui na vida de Davi. Davi foi um grande rei de Israel, mas deixou muito a desejar como pai.
E por causa disso, ele estava sofrendo perseguição de Absalão, que estava querendo roubar o seu trono. E ele então se refugia no deserto. E mesmo nesse deserto, mesmo enfrentando situações familiares difíceis, mesmo enfrentando crise, ele consegue olhar para o Senhor e erguer um altar de adoração a Deus, porque ele sabia que isso era importante, que a sua graça era melhor do que a vida. Perceba que nós podemos fazer isso. Nós podemos adorar ao Senhor, cultuar ao nosso Deus, independente das circunstâncias. Nós não podemos ficar preso ao passado. Davi não ficou remoendo aquilo que havia acontecido na sua família. Davi não ficou perdendo a sua noite de sono por conta do passado, de tudo aquilo que havia acontecido, mas ele focou no Senhor. E por isso ele adorou. Ele entendeu que ele não deveria ficar preso, perdendo tempo, remoendo com o passado, remoendo as suas dores, remoendo tudo aquilo que aconteceu. Não, ele olhou para o Senhor, para cultuar a este Deus, para adorar o Senhor. Nós não devemos perder tempo com ressentimentos, porque nós temos que continuar o nosso propósito aqui nessa terra, adorar ao nosso Deus. Por isso que o nosso serviço ao Senhor, ele independe das circunstâncias que estamos vivendo. Davi não se limitou ao lugar que estava. Ele estava num deserto, longe do local próprio para culto. Ele estava longe do santuário, longe, então, do sacerdote para ser esse mediador entre Davi e Deus. Mas mesmo no deserto, mesmo nesse lugar, ele ergueu um altar ao Senhor e adorou a esse Deus maravilhoso, entendendo a importância disso. Nós também não temos tido condições de estarmos cultuando o Senhor presencialmente. Mas mesmo no seu lar, mesmo na sua casa, junto com os seus familiares, você pode erguer um altar de adoração ao nosso Deus, adorando esse Deus, agradecendo a esse Deus, exaltando esse Deus, autor e consumador da nossa fé. Porque Deus é o nosso Senhor, Deus, Ele é o nosso ajudador, Deus, Ele nos trouxe salvação. E por isso, a nossa adoração a Ele independe das circunstâncias que estamos passando. Uma dica que eu te dou: toda vez que reunimos para cultuar o Senhor, mesmo sendo online, separe esse tempo para isso. Deixe de fazer as coisas que você faz, deixa a cozinha de lado, deixa as preocupações de lado, deixa as preocupações com os filhos, reúne a família e assiste o culto e cultue ao Senhor junto, leia os textos, ore junto conosco, aproveita este momento. Aproveita. É possível você no seu lar adorar ao Senhor, edificar um altar de adoração na sua família diante de Deus. Olha só o que Davi chega a declarar aqui, por causa da sua consciência de Deus. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam, assim cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver, e em teu nome levanto as minhas mãos. Davi sabia que estar em Deus, receber este amor de Deus, ter a graça de Deus era melhor do que qualquer outra coisa que ele pudesse ter na vida. Ou seja, nós não dependemos daquilo que temos, dos bens materiais. Não, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nós aprendemos nessa primeira parte que nós não devemos deixar de ansiar pela presença de Deus. Você tem desejado estar na presença do Senhor? Você tem tido saudade de cultuar o Senhor junto com os irmãos? Você tem sentido esse desejo pela presença do Senhor na sua vida? Se sim, você precisa fazer isso todos os dias. Se não, você tem que orar mais ao Senhor, para que Ele mude o seu coração, para que você venha ser um adorador diante de Deus. Não permita que as provações tire a sua alegria de servir ao Senhor. Não permita que o passado atrapalhe o seu presente para cultuar a esse Deus. Mas, em primeiro lugar,
é possível buscarmos a presença do Senhor, mesmo no deserto. Em segundo lugar, nós devemos lembrar das misericórdias do Senhor sobre nossas vidas. Olha só o que diz os versos 5 a 8. Como de banho e de gordura fartar-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite, porque tu tens sido auxílio, a sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. A minha alma apegar-se-á a ti, e a tua destra me ampara. O salmista, durante o período de culto, de olhar para o Senhor, de levantar um altar do Senhor no deserto, ele começa a trazer à memória os grandes feitos do Senhor na sua vida. É um excelente exercício espiritual que nós precisamos fazer durante o culto, durante essa prestação de adoração ao nosso Deus. Você ter essa consciência de que é possível você olhar para o passado, trazer à memória todas as bênçãos do Senhor na sua vida. Davi podia fazer isso, porque ele podia olhar para trás e entender que Deus o tirou de trás das malhadas, que Deus o fez como rei de Israel, que Deus, através de Davi, fez grandes feitos para o povo de Israel. O próprio povo de Israel poderia olhar para trás e perceber a boa mão do Senhor conduzindo a história desse povo. Você pode olhar para trás e perceber o quanto Deus tem te abençoado. Você pode olhar para 5 dias atrás e ver que Deus te abençoou. Você pode olhar para 1 ano atrás, 2 anos atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás e ver que Deus tem te abençoado. É você olhar para o passado e ver que Deus está conduzindo a sua história, a sua vida, a sua família. Davi, durante a vigília da noite, durante o período de culto ao Senhor, além dele erguer esse altar de adoração, de expressar o desejo de estar na presença do Senhor, mesmo enfrentando situações difíceis, Davi, ele faz esse exercício espiritual de trazer à memória aquilo que Deus havia feito na sua vida. Grandes coisas tem feito o Senhor, grandes coisas. Davi, em sua insônia noturna, eleva os seus pensamentos para o Senhor, ergue um altar de adoração e começa a trazer à memória os grandes feitos do Senhor em nossas vidas. Quantas pessoas têm gastado o seu tempo preocupado com o amanhã? Você tem feito isso? Perdido noites de sono, tempo do seu dia, preocupado com o que vai acontecer daqui a 1 mês, daqui a 1 ano, no outro dia. Isso é ansiedade. Ansiedade é excesso de futuro. E você fica preocupado demais. E você não alimenta a sua fé, E isso vai minando as suas forças, as suas energias, trazendo angústia para a sua alma. Se você lembrar do texto que Paulo fala em Filipenses 4, versículo 8, ele fala assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Perceba que é possível você substituir os pensamentos negativos, a sua ansiedade, pelas coisas do alto, pelas coisas do Senhor. E entre essas coisas boas que podemos pensar, nós podemos trazer à memória aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. E a principal delas que nós podemos trazer à memória, que há 2000 anos atrás, Cristo veio a este mundo morrer por mim e por você. Somente isso, você trazer à memória o que Cristo fez na cruz, todo o seu sofrimento, para que nós pudéssemos ter salvação e vida eterna, isso já é motivo suficiente para alegrarmos no Senhor, para erguermos um altar de adoração ao nosso Deus, para alimentar a nossa fé e continuar a nossa caminhada todos os dias. Deus tem sido bom, Deus tem sido misericordioso para conosco. Davi, ao invés de ficar remoendo o seu coração, preso ao passado, angustiado, ao invés de noites em claro e angustiado, ele consola-se em pensar nas boas mãos do Senhor. Ao invés de perder tempo com o que passou, ele adorou a este Deus. Ao invés de ficar ansioso com o amanhã, ele trouxe à memória as promessas do Senhor. Nós devemos fazer isso.
Não perca tempo com o seu passado, meu irmão. O que passou, passou. Se desprenda desse passado. Queime as pontes com o passado. Viva o seu presente. Entenda que o Senhor está na sua vida. Se eu falei aqui que ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado. Confie em Deus. Não permita que isso atrapalhe a sua vida de comunhão com o Senhor. Transforme a sua tristeza em alegria. Alegra-se no Senhor. Transforme suas noites escuras em dias de esperança no Senhor. Deus tem cuidado de você, meu irmão. Deus tem cuidado de nós. Deus tem estado conosco. Olha só o que Davi fala no versículo 7. Porque tu tem-me sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso, a minha alma pegar-se-á a ti, a tua destra me ampara. Davi tinha consciência do auxílio de Deus na sua vida, que ele estava protegido por esse Deus, que Deus estava cuidando de Davi, que Deus estava cuidando da sua vida, e ele buscava este Deus e se esperançava no Senhor. Quando ele fala que a minha alma pegar-se-á a ti, nós podemos traduzir também: a minha alma te segue de perto. Deus tem cuidado de nós. Ao invés de perder tempo, meu irmão, remoendo os problemas, remoendo o passado, alegre-se no Senhor, se esperance nesse Deus. Entenda que Deus está no controle de tudo, e por isso você ora ao Senhor, você ergue um altar de adoração ao Senhor, por isso que a sua alma precisa desejar a este Deus e pela sua presença. Traga à memória as bênçãos do Senhor para você alimentar a sua fé todos os dias. Mas sim, em primeiro lugar, o salmista nos ensina a buscar a presença do Senhor, a ter essa alma sequiosa. Em segundo lugar, ele nos ensina que nós devemos e podemos lembrar das bênçãos do Senhor, trazer à memória os grandes feitos de Deus. Mas em terceiro lugar, o salmista nos ensina a continuar confiando na provisão de Deus, ou seja, é a certeza do futuro, é a esperança daquilo que está no porvir. Olha só o que diz os versículos 9 a 11. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pastos dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus, porque ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Davi não só ergue um altar ao Senhor, ele não somente traz à sua memória os grandes feitos de Deus, mas ele olha para o futuro e vê a boa mão do Senhor conduzindo a sua vida. É dessa maneira que nós devemos olhar para as nossas vidas, em nome de Jesus, saber que Deus está cuidando do seu presente e que Deus está cuidando do seu futuro, e isso nos traz alento para a nossa alma, consolo e esperança para esses dias maus. Nós podemos descansar no Senhor. Nós podemos depositar toda a nossa ansiedade, os nossos medos. Deus está no controle de tudo. E Davi sabia disso. Se você pegar outros salmos de Davi, por exemplo, o Salmo 3, versículos 5, 6. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim e de todos os lados. Olha só o que diz o versículo 8 do capítulo 4. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, tu me refazes repousar seguro. Davi podia deitar-se, descansar no Senhor, porque Deus estava conduzindo a sua vida. Deus tem conduzido a sua vida e você pode deitar, descansar e saber que Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado de você. Um outro salmo de Davi, que expressa essa segurança que ele tinha no Senhor, essa confiança, é o Salmo 139, do versículo 5 a 10, que diz: Tu me cercas por detrás e por diante, sobre mim pões as mãos. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará.
Davi sabia que Deus estava cuidando da sua vida. Davi sabia que Deus tinha o controle do mundo em suas mãos. Davi sabia da onipresença de Deus e expressa através desses versos maravilhosos isso. Meu irmão, nós temos que entender uma coisa: o futuro não está em aberto. O teísmo aberto, a teologia relacional afirma isso, que Deus vai se acomodando ao homem, ou se reinventando com as decisões do homem. Isso é uma mentira. O que a Bíblia nos garante é que Deus já sabe de tudo, porque foi Deus que criou todas as coisas, foi Deus que criou o seu passado, Deus que criou o seu presente, Deus que criou o nosso futuro. Por isso nós podemos descansar no Senhor. Você quer ver um exemplo disso? O próprio Salmo 139 nos afirma isso. Salmo de Davi: pois tu me formaste no meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que maravilhoso! Podemos ler este texto e perceber que Deus contou todos os nossos dias. É você saber que o futuro está nas mãos do Senhor, meu irmão. É você saber que o amanhã, segunda-feira, já está nas mãos do Senhor. A próxima semana já está nas mãos do Senhor. O próximo mês, o próximo ano. Deus está no controle de tudo. Deus sabe de tudo. Deus criou tudo. Davi sabia sobre esses maravilhosos atributos de Deus, da sua provisão, e por isso trouxe isso à tona. Isso alimentou a sua fé, e nós devemos fazer isso. Lembrar de quem Deus é, de tudo que Deus fez, como Deus trabalha para alimentar a nossa fé, para termos esperança a esse Deus. Olhar para Deus e não para as circunstâncias, porque Deus está no controle de tudo. As nossas vidas não estão entregues ao acaso, mas está nas boas mãos do Senhor. Por isso que o versículo 11 fala: o rei, porém, se alegra em Deus. Davi no deserto, depois de ter passado toda a situação familiar, um filho abusa sexualmente da meia-irmã, o seu outro filho mata este filho que abusou a sua irmã, e depois esse filho tenta essa perseguição contra o rei Davi, querendo o trono. Davi no deserto, um lugar inóspito, difícil. Ele olha para o Senhor, ergue um altar de adoração a Deus. Alimente a sua fé trazendo à sua memória os grandes feitos de Deus. E ele consegue olhar para o futuro e saber que poderia levantar os ladrões, os perseguidores, que Deus estava no controle de tudo. Isso aqui não é uma oração imprecatória, não, mas ele ora expressando a confiança no Senhor, de que Deus cuidaria de Davi. Poderia levantar todo mundo, poderia levantar todo o exército, todo o povo contra Davi, que ele tinha consciência de que Deus estava no controle de tudo. Você tem tido uma alma sequiosa diante do Senhor? Uma alma desejosa de estar na presença de Deus, mesmo em meio à crise, mesmo em meio ao deserto? É possível achar Deus no deserto. Muitas vezes Deus não vai nos livrar do deserto ou da fornalha, mas no deserto e na fornalha Ele estará caminhando conosco. E por isso, independente das circunstâncias, nós podemos continuar louvando a Deus, expressando com os nossos lábios, o mais íntimo da nossa alma, expressando de todo o nosso coração a nossa gratidão a Deus, adorando a Deus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. É possível se alegrar no Senhor, mesmo em meio a noites escuras, mesmo em meio a tantas aflições e incertezas. Nós podemos louvar esse Deus, alegrar no Senhor e desejar a presença de Deus. É possível olharmos para frente, para o futuro,
para o amanhã e ver as boas mãos do Senhor sobre as nossas vidas. Deus está com você, meu irmão. Deus está aí do seu lado. Não deixe de adorar o Senhor. Não permita que as circunstâncias simplesmente tragam aflições ao seu coração. Busque essa alegria no Senhor. Cante a Ele. Cante ao Senhor todos os dias. Ore a este Deus. Erga um altar na sua casa, no seu lar de adoração ao Senhor. E lembre que Deus está no controle de tudo. O nosso futuro está nas mãos do Senhor. Descanse em Deus. Deseje esse Deus. Cultue esse Deus. Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Pai, somos gratos a Ti, porque nós podemos desejar o Senhor e mesmo em meio às provações, erguer um altar de adoração e gratidão ao Senhor. Ó Deus, o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor conhece a cada um que está nos ouvindo agora neste momento. Cada família, a cada medo, anseio, aflição, a cada deserto que cada um tem passado, Pai. Pedimos ao Senhor em nome de Jesus, alcance essas pessoas, ó Deus. Traga conforto, refrigério, ó Deus. Traga esperança para o futuro, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que possamos fazer como Davi, mesmo em meio aos desertos das nossas vidas, olhar para o Senhor e ver a Tua boa mão conduzindo as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado. Obrigado porque nós temos um futuro em Tuas mãos, ó Deus. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Descanse no Senhor. Se alegre no Senhor. Adore a esse Deus. Deus é bom. Deus tem cuidado de você. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua família, sobre a sua vida nessa noite. Que você tenha uma noite de descanso, de paz e uma semana cheio de esperança nesse Deus maravilhoso. Que Deus abençoe. Fique na paz. Uma boa semana a todos e que Deus continue abençoando a sua vida. Forte abraço. Fique com Deus.